Olá, concurseiros, concurseiras, tudo bem? Vamos fazer junto as questões de matemática desta prova da VUNESP, que foi aplicado no município de Mogi das Cruzes, agora em 2024, cargo professor de educação básica 1, no caso PEB 1. Vem junto comigo, vou mostrar para vocês como gabaritar em português e matemática de uma forma muito simples, sem precisar de muita regra, tá ok? Onde você vai ganhar tempo na prova e vai gabaritar português e matemática. Já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das questões. Logo mais veremos também as de português e você vai ser notificado quando gravarmos as questões de português desta prova. Vamos juntos? Então vamos lá, ó. Em um depósito há um determinado número de caixas, cada uma delas com o mesmo número de lâmpadas. Gente, ó, mesmo número de lâmpada. A gente não sabe qual a quantidade de caixa, mas vamos lá. De 6 dessas caixas foram retiradas 4 lâmpadas. Então, pessoal, já marca aqui, ó. De 6 foram retiradas 4 lâmpadas, significa que foram retiradas 24 lâmpadas, certo? De cada uma. E das caixas restantes, aqui ó, das caixas restantes foram retiradas 3 lâmpadas de cada uma, sabendo que no total foram retiradas 30 lâmpadas. Gente, se o total, o segredo para resolver essa questão está aqui, ó. Se o total foi retirado 30 lâmpadas, agora ficou fácil saber quantas caixas tem no depósito. Porque de 6 caixas foram tiradas 4, que dá o total de 24 lâmpadas retiradas. Para 30 eu preciso de 6 lâmpadas. E das outras caixas foi tirado 3 de cada. Então significa que tinha mais 2 caixas. Então tinha mais 2 caixas que foram retiradas 3 lâmpadas, que no total dá 30 lâmpadas retiradas, 8 caixas. Ficou fácil saber quantas caixas. Agora vamos lá. E que o número de lâmpadas de cada caixa é 3 vezes o número de caixa. Opa! Se eu tenho 8 caixas, em cada caixa tem 3 vezes mais a quantidade de caixa, então 3 vezes 8, 24. Em cada caixa eu tenho 24 lâmpadas. Pronto, ficou fácil saber quantas lâmpadas tem em cada caixa. Agora, vamos lá. Então, o número total de lâmpadas que restaram na caixa, gente, grifa isso e fala para o seu cérebro, olha, eu quero as que ficaram na caixa. Nesse caso, eu tenho que descontar as 30 que foram tiradas. Conta isso para o seu cérebro. Aí, vamos lá. São 24 lâmpadas em cada caixa. São 8 caixas. 8 vezes 4, 32. Vai 3. 8 vezes 2, 16, 19. Eu tinha 192 lâmpadas no total. Aí a banca já coloca aqui, ó, para você cair na pegadinha. Você achou 192, já joga aqui e cai na pegadinha e erra a questão. Esquece de falar para o seu cérebro que você tem que descontar as 30. Então, quando você desconta as 30, sobrou 162. Essa é a nossa resposta alternativa E. Aí, então, é muito importante você, ao invés de ir lá na prova, você ler a questão daqui até aqui, sem respirar, que aí quando você termina de ler, você já se perdeu num monte de informações. Então, vai por parte, ó, que nem fiz aqui, opa, 6 caixas, 4 lâmpadas cada. Opa, mais 2 caixas para completar os 30. Então, você vai picotando e vai resolvendo por partes e vai anotando aqui, ó. Não tem como seu cérebro cair na pegadinha. Anota o que a questão quer e fala para o teu cérebro. Eu costumo brincar que quando você abre a página do Google, faz esse teste aí. Abre a página do Google e fica olhando para ele. Hoje ainda não, né? Futuramente possa ser que sim. Hoje o Google não lê a sua mente ainda. Então, se você ficar só olhando para a cara dele, ele não vai saber o que você quer. Quando você digita na caixa de busca o que você quer, ele vai lá e traz para você. É o nosso cérebro. Se você falar para o seu cérebro, ó, eu quero as que sobraram na caixa, hein? Você tem que descontar as 30 que foi tirada. O seu cérebro vai buscar a resposta para você e você não cai na pegadinha.
simples assim, tá ok? Questão 12. Do número total de fichas de papelão colorida que há em uma caixa, 2/5 são ficha amarela, 3/8 são fichas verdes e as 27 restantes são azuis. O número de ficha verde que há nessas caixas é, pessoal, veja bem, primeiro, olha aqui, eu tenho 3 partes das verdes, porque ele quer a verde, ó, já fala para o seu cérebro, ó, ele quer a ficha verde, tá? Então percebe que do total, essas fichas verdes foi dividido por 8, o total teve que ser um número divisível por 8, vezes 3, que dividiu o total por 8 e deu 3 partes para a ficha verde. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, o nosso 40, por exemplo, ele não é divisível por 3, então eu já posso eliminar, porque eu preciso de alguma coisa divisível por 3. Mas vamos testar o 42. Se eu dividir 42 por 3, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 14. 42 dividido por 3 dá 14. 14 vezes 3, né? 42, correto? Agora você faz 14 vezes 8, que você vai achar o total de ficha. Total de fichas que tinha. 14 vezes 8 vai dar 80, 112. Só que observa que aqui também as fichas amarelas do total, o total foi dividido por 5 para dar 2 partes para ela. E quando você acha esse total testando esse 3/8, o 112 não é divisível por 5. Logo não pode ser a nossa questão, não pode ser a alternativa. Agora vamos testar o 45. Se eu falar que eu tenho 45 fichas verdes, né, o total foi dividido por 8, então eu vou pegar 45 dividido por 3, né, eu vou achar, é a mesma coisa de eu ter achado que aqui, gente, 1/8, né, porque aqui eu tenho 3/8, eu estou dizendo que 3/8 é 45, eu estou testando a alternativa. Então, quando eu divido ele por 3, eu achei 1/8. Quando eu faço vezes 8, achei 120 fichas. Então, eu estou dizendo que o total de fichas era 120. E 120 é divisível por 5. Então, provavelmente pode ser essa questão. Nesse caso, eu já eliminei porque o total não é divisível por 5. Quando eu vou dividir por 5, gente, olha, eu já vou dar uma dica para vocês. Toda vez que vocês for dividir um número por 5, esse aqui é fácil. Mas imagine um número mais difícil. Basta você dobrar ele. Quanto que é o dobro de 120? 240. Põe uma vírgula. Conta uma casa, põe vírgula. Então 120 dividido por 5 é 24. Na cabeça mesmo você já faz essa divisão. Muito bem. Se é 24 e são 2/8, são 48. Então eu estou dizendo que eu tenho 45 fichas verdes. Estou dizendo que eu tenho 48 amarela e sobrou 27. Sobrou 27. Quando eu somo tudo isso aqui, deu 120. Que deu esse mesmo 120 aqui, ó, bateu. Então, eu tinha 120 fichas no total. 3/8 eram verde, que é o 45. 2/5 eram amarela, que é o 48. E o restante, que são os 27. Percebe? Então, está aqui a nossa resposta. Simples assim. Em uma escola participaram do torneio de xadrez 30 alunos do ensino médio e 48 do fundamental. 30 médio, 48 fundamental. Já coloquei aqui o que eu li, ó, para não cair em pegadinha. Todos os alunos foram divididos em equipes, cada equipe com o mesmo número de participantes, sendo esse número o maior possível. O maior possível. Toda vez que você leu essa palavrinha aqui, ó, maior possível numa questão, você vai resolver ela usando o MDC.
Sabendo que nenhuma equipe pode ter alunos do ensino médio e do ensino fundamental junto, então o número de equipe formada com o número do fundamental superou o número de equipe formado com do ensino médio ele quer saber quantas equipes a mais eu consegui formar do fundamental em relação ao médio. Então você tem duas maneiras, ó. Você pode fazer o MDC de 30 e 48, usando todos os números primos, tá? Então aqui você vai colocar o 2, esse 2 importa para nós porque ele divide o 15, o 30 e divide o 48. Esse aqui já não importa para nós porque ele só divide o 24, não divide o 15. Esse aqui também não interessa para nós porque ele divide só o 12. Esse aqui também não interessa para nós porque ele divide só o 6. Agora, esse 3 aqui interessa para nós, porque ele divide o 3 e divide o 15. Só que esse 5 já não importa para nós, porque divide só o 5. Então, 2 e 3 só. 2 vezes 3 igual a 6. Cada equipe vai ter 6 alunos. Se aqui eu tenho 30, então eu vou conseguir montar 5 equipes, que 5 vezes 6 é 30. Se aqui eu tenho 48... eu vou conseguir montar 8 equipes, que 8 vezes 6, 48. A diferença de uma para outra, 3 equipes a mais. Alternativa C. Tá ok? Outra maneira também de você fazer o MDC um pouco mais direto, seria isso aqui, ó, 30 e 48. Aí, beleza, você viu aqui, bateu o olho, viu que o 2 divide os dois. Então, a 15 e 24. Quando você percebe que o 2 não divide os dois aqui, então você procura o número que já divide os dois, no caso o 3. Então o 3 divide o 5 e divide o 24. Agora não tem mais números que dividem os dois, então parou aqui. Só quando você parou aqui, ele já te deu a resposta, ó. Esse aqui vai ter 5 equipes e esse aqui vai ter 2 equipes. E quando você faz um menos o outro, você tem o 3 também. Então você tem essa maneira também de fazer. Mas se você não perceber isso, então faça corretamente aqui, tá ok? Mas muito simples, né, pessoal? Fazendo dessa forma, vocês vão resolver. Imagina você tem 20 questões entre português e matemática. 4 minutos para resolver cada uma. Aí você ganha tempo resolvendo de uma forma mais rápida. Resolva em média 1 minuto cada questão. Você ganhou 3 minutos em cada uma. 20 questões, vocês ganham 1 hora na prova para você pensar no específico, nas leis, na informática, em outras coisas mais complicadas. Tá ok? Então vamos lá. Na prova da Unesp, toda vez que vocês vêem uma tabela, um gráfico, uma figura, 99% que está aqui em cima é encheção de linguiça. Você não precisa perder tempo lendo essa historinha da carochinha. Já vem direto aqui, ó. Como essa compra foi paga à vista, foi dado um desconto de 5% sobre o valor total, resultando em R$ 57,00 a serem pagos. O valor unitário de uma folha de papel cartão era, então ele quer saber o número dessa folha aqui, ó, qual o valor unitário antes do desconto. Então vamos lá, se eu tenho 3 aqui, ele comprou 3 a R$ 12,80, 12,80 vezes 3, 36, 38,40. Então ele pagou 38,40. 2 vezes 7, ele pagou 14. Agora eu vou testar as alternativas. No caso, gente, eu costumo testar a alternativa C, porque se não for ela, eu já sei se eu posso eliminar D e E ou A e B. Mas se eu parar para olhar aqui, ó, 4, o 2 é mais fácil de eu testar. Porque de cabeça eu já faço, ó, R$8, 4 a R$2, R$8. Se eu falar que aqui é R$8, ele vai ter feito R$60,40. Seria o preço correto. Como ele teve 5% de desconto, toda vez que você quiser achar uma porcentagem, você não precisa dar regra não, você vai lá, pega o valor que você quer, vezes a porcentagem que você quer e conta 2 casas e põe vírgula. No caso aqui, ó, se fosse só 60, eu colocaria 2 casas e poria vírgula.
Como eu tenho mais duas casas aqui, ó, então eu vou contar as duas que eu já conto, mais duas, 4 casas. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. O 2 vem para cá, 5 vezes 6, 30. Contei 1, 2, 3, 4, que são as duas casas que eu já contaria, mais as duas da vírgula, R$ 3,02. Então ele teria que pagar R$ 57,38. E não é. É 57 que a banca está dizendo que ele pagou. Logo, eu preciso de um valor menor. Só que se eu preciso de um valor menor, todos aqui são maiores, pronto, sobrou minha alternativa A. Mesmo eu testando a alternativa B, sobrou minha alternativa A. E aqui eu vou deixar para vocês fazer essa conta usando a alternativa A aqui e tirando 5% de desconto para ver se vai dar os 57 aqui, tá ok? Isso eu vou deixar para vocês testarem, mas aqui seria a nossa alternativa A. Uma pesquisa realizada com um grupo de 150 alunos constatou que 40% deles já viajaram para fora do Brasil. Gente, lembra do que eu falo? Não lê de ponta a ponta para você não se confundir. Olha quanto número, ó, 150, 40, 40, 15, 30. Dá um nó na cabeça. Então, ó, opa, peraí. 150 pessoas, 40% já viajaram para fora. Então, 40% basta fazer 150 vezes 40, tá, gente? 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 1, 4, 6. Esse 0 desce para cá, conto duas casas e ponho vírgula. Lá eu contei 4 porque aqui é inteiro, eu conto duas. Se tivesse uma vírgula daqui, eu já contaria 3. Se tivesse 3 vírgulas aqui, eu teria que contar 5. Então, 3 casas depois da vírgula, né? Então, 60, ó. 60 pessoas já foram para o exterior. Vou pôr aqui, ó. Vou marcar de uma forma que eu entendo o que eu estou marcando. Já foram para o Brasil, sendo que 15 desses 40 nunca viajaram para o Brasil, ou seja, nunca fez viagem interna. Então, peraí, eles viajaram para o Brasil, mas 15% não. 15% basta fazer 60 vezes 15, então eu tenho 9 pessoas, ó, 9 pessoas que não viajou dentro do Brasil, tá? Desses 60. Agora vamos continuar. Nunca viajaram para o Brasil. Entre os estudantes que nunca viajaram para fora do Brasil, opa, se eu tenho 150, 90 viajou para fora, 60 viajou para fora, significa que 90 nunca viajou. Aí ele está dizendo que desses 90 que nunca viajou, 30% nunca viajou dentro do Brasil. Então 30% de 90 dá 27. Então eu tenho 36 pessoas que nunca viajou dentro do Brasil. Em relação ao número de estudantes pesquisados, aqueles que nunca viajaram pelo Brasil, que é o que a banca quer saber. Então eu tenho dois grupos, eu tenho os que viajaram para fora e os que não viajaram para fora. Desses dois grupos, ela está dizendo que 15% não viajou pelo Brasil. Achei os 15% desse primeiro grupo. E ela está dizendo que 30% desse outro grupo nunca viajou para dentro do Brasil. Achei, 36%. Muito bem. Agora eu vou testar a alternativa C para ver se vai dar 36. Então eu vou pegar o 150 vezes 27. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7, 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2, 3. Aqui eu tenho 30 e 50, né? 7 vezes 5, eu acho que eu vou comer alguma bola aqui. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 1, 7, 10. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, 3. Isso, 30 e 50, não bateu, eu preciso de 36, certo? Então, o que acontece aqui? Vou errar alguma coisa na conta, mas tudo bem. Vamos pegar o 24% aqui, ó. Se eu pegar 150 vezes 24, depois vocês acham o meu erro aqui, vou deixar aqui para vocês treinarem e achar a porcentagem procurando o meu erro aqui, tá bom? Eu já vi meu erro, mas depois vocês procuram. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vai 2, 4 vezes 1, 4,
com 2, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2, 3. 0, 0, 6, 3. Conto duas casas, bateu 36. Ó, bateu meu 36 aqui, bateu meu 36 ali. Então, esses que nunca viajaram para o Brasil representam 36% dos 150. Tá ok? Simples assim. E depois vocês colocam no comentário onde é que eu errei naquela outra conta ali. Ok? Para uma festa beneficente foram feitos 600 convites na véspera da... 600 convites. Muito bem, eu tenho um total de 600 convites. Na véspera da festa, a razão, pessoal, toda vez que você vê razão, proporção na questão, isso aqui você não lê como fração, isso aqui você lê 2 para 13, e na hora de somar é 2 mais 13 igual a 15, significa que esse total aqui foi dividido por 15, 2 partes foi dado para um, 13 partes foi dado para outro. Mas quem é as 2 partes? O que eu falo primeiro, ó, não vendidos eu falo primeiro, e vendidos eu falo depois. O 2 eu falo primeiro, então o 2 é o não vendido. E o 13 é o vendido, que eu falei depois. No dia da festa, mais alguns convites foram vendidos, de modo que ao término da festa... Opa, peraí, vamos resolver essa parte primeiro aqui. 600 dividido por 15 dá 40. Significa que eu tenho vendido e não vendido. Eu tenho 80 não vendido, que é esse 2 aqui. E o vendido, eu tenho 520. Eu vou pôr até diferente, gente, ó. Eu vou pôr não vendido e vendido. 2 e 13. Olha lá, tá vendo? Se eu deixar igual, ó, esse significa esse. Então, eu tenho 80, 520. Viu que ficou fácil entender quem representa quem, certo? Aí ela continua aqui, ó, de modo que ao término da festa, a razão do número, ó, no dia da festa, mais alguns convites foram vendidos. De modo que ao término da festa, a razão do número de convites não vendidos para o número de convites vendido passou a ser de 1 para 9. 1 para 9. 1 mais 9 igual a 10. Agora significa o quê? Que eu dividi os 600 por 10, que dá 60. Então, cada parte representa 60. Agora, o meu não vendido passou a ser 60, ao invés de 80. E ele pergunta o seguinte, o número de convites vendidos no número da festa, no momento da festa. Então, veja bem, se eu tinha 80, antes de iniciar a festa, eu tinha ainda 80, eu vendi todos os convites, sobrou 80. Iniciou a festa, chegou um pessoal, comprou um pouco mais, no final da festa, me sobrou 60 convites. Então, quantos convites eu vendi durante a festa? Se eu tinha 80, me sobrou 60, 20 convites, certo? 20 convites, simples assim, tá ok? Vamos lá, pegar a caneta aqui, né, gente? Para uma comemoração cívica, estavam presentes no pátio do colégio 162 alunos. Esses alunos foram colocados em uma fileira, cada fileira com o mesmo número de alunos, de modo que o número de aluno de uma fileira era o dobro do número de fileira. O número de alunos de cada fileira era... Gente, o segredo para a gente resolver essa questão está no dobro. Eu vou fazer até um desenho aqui assim, ó. Ó, vamos imaginar que eu tenho 3 fileiras. Se eu tenho 3 fileiras e o número é o dobro, eu tenho que ter 6 alunos. Eu tenho que ter 6 alunos, porque o dobro de aluno, o número de fileira é o dobro de aluno, certo? Então, vamos lá, vamos pegar a alternativa C. Se eu falar que é 10, se eu falar que é 15 alunos, eu não tenho como ter o dobro de aluno de fileira, metade, porque ó, 15 alunos, metade seria fileira, 7 e meia, não dá. Se é o dobro, eu tenho que ter o número ímpar, um número par, não pode ser ímpar, tá? Porque eu não vou ter como dividir 9 fileiras, eu tenho 9 alunos, então eu tenho 4 fileiras e meia, não tem como. Agora vamos lá, vamos pegar o 18. Se eu estou falando que eu tenho 18 alunos aqui, ó,
eu tenho que ter metade de fileira aqui, ou seja, 9 fileiras para 18 alunos. Olha lá, alunos tem o dobro de fileira. Quando eu faço 18 vezes 9, 162. Bateu a quantidade de aluno, 162. Muito simples. Simples assim, né, pessoal? Vamos lá. Em um colégio trabalham 51 professores, sendo que alguns deles já estão aposentados, mas continuam trabalhando. Sabendo que o número de professores aposentados corresponde a 2/15. Aqui, gente, pode ver que eu não estou vendo, não tem a palavra razão e proporção. Se não tem a palavra razão e proporção, então aqui eu li como fração, 2/15. Na outra questão que vocês viram agora, há pouco, se tem a palavra razão e proporção, então não lê como fração, se lê 2/15, um exemplo, tá? Então, no caso aqui é 2/15 mesmo, do número de professores não aposentados. Então, o número de professores aposentados é, pessoal, veja bem, se eu falar que é 10, o número de alunos aposentados, a resposta é aqui, ó, número de professores aposentados. Se eu falar que é 10, eu tinha 51, vai sobrar 41 não aposentado. Então eu estou dizendo que eu tenho 10 aposentados, 41 não aposentado. Só que 41 é divisível por 15, porque desses aqui eu tive que dividir por 15 e dar 2 partes para os aposentados, para dar a mesma quantidade. 41 é divisível por 15? Não, então não pode ser. A mesma coisa se você falar que é 12, 51 menos 12, 39. 39 é divisível por 15? Não. A mesma coisa aqui. Agora vamos lá. A mesma coisa o 14, né? A mesma coisa o 8. Olha lá, 51 menos 8. Dá 53, dá 43. 43 é divisível por 15? Não. Então não pode ser. Percebe? Só de você analisar isso, você já marca a alternativa A e vai embora. Agora vamos lá. Se eu falar que eu tenho 6 alunos, 51 menos 6, 45. Então eu estou dizendo que eu tenho 45 não aposentados. E que o número de aposentado, que é o 6 que eu estou dizendo aqui, ele é a mesma coisa de 2/15 dos aposentados. Se eu divido dos não aposentados, se eu dividir 45 por 15, dá 3. Vezes 2 dá 6. Olha lá, deu o mesmo valor. Certo? Simples assim, mas só de você observar que você tirando as alternativas não sobra o número divisível por 15, já te sobrar voar sem você precisar fazer mais nada. Tá ok? Em uma gráfica, 4 máquinas, todas a mesma capacidade de produção, trabalhando simultaneamente sem interrupção, imprime um lote de livros em 3 horas e 54 minutos. Gente, quando eu tenho hora, eu sempre falo, gente, não lê de ponta a ponta. Já viu que você pode resolver? Já marca aqui para você não cair em pegadinha. Vamos transformar aqui em minutos, tudo minutos. Então eu tenho 180, 234 minutos. Mantidas essas condições, o tempo necessário para que apenas 3 dessas máquinas imprimam esse mesmo lote de livros será... Gente, aqui nós temos uma regra composta, mas veja bem. Cada máquina, eram 4 máquinas e elas trabalham 234 minutos cada. Uma máquina ficou 234 minutos ligada, a outra também. Então isso vezes 4, dá 4 vezes 4, 16, 4 vezes 2, 12, 13... 936. Então, para esse serviço ficar pronto, precisou de 936 minutos trabalhados. Presta atenção nisso. Não foram essas horas só, precisou só 3 horas. Não. Se eu pusesse uma máquina só para funcionar, ela ia trabalhar por 936 minutos. Que ela ia trabalhar sozinha. E o serviço precisava de tudo isso. Então, eu coloquei cada máquina, 4 máquinas, cada uma trabalhou 234 minutos. E deu o total dos 936 minutos que precisava para o serviço ficar pronto. Como eu quero colocar só 3 máquinas e eu preciso dessa quantidade de minutos para o serviço ficar pronto, eu vou dividir por 3. Quando eu divido por 3 aqui,
eu tenho 312 minutos. Agora eu vou transformar em hora. Cada hora tem 60 minutos. 5 vezes 6, 300. Então significa que eu tenho 5 horas, que é essas 300 aqui, e 12 minutos. Simples assim. 5 horas e 12 minutos. Alternativa E. Simples assim, pessoal. Muito simples. Tá vendo que mesmo explicando para vocês, nós fizemos aqui em 30 minutos. Então o vídeo está correndo 30 minutos mesmo, parando, conversando, explicando, pedindo para vocês seguirem, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, certo? Imagina então na prova você fazendo dessa forma, você teria feito em 15 minutos. Em 10 minutos você teria resolvido toda a matemática. Cadê a nossa questão 20? Ah, tá aqui. Um aluno... tudo que está antes do gráfico, gente, é besteira ler. Então vamos aqui, ó. Sabendo que a média aritmética da nota das 3 primeiras atividades foi igual à média das notas das 5 atividades. Aí ela quer saber, então a nota obtida na 5ª atividade foi, gente, ó, a média for igual. Então veja bem, está querendo dizer o seguinte, ó, que se eu pegar esses 3 valores aqui e dividir por 3, eu vou ter um valor aqui. E se eu pegar esses 5 valores e dividir por 5, eu vou ter o mesmo valor que eu tenho aqui. É isso que ele quer dizer. Então vamos testar a alternativa, gente, porque é uma dessas respostas. Não precisa de regra, fazer aqui um monte de equação para achar isso aqui. É uma dessas respostas. Então se eu falar que é 7, que a 5ª atividade foi 7, ele está dizendo que é x menos 1. Então para que seja 7, o meu x tem que valer 8, porque 8 menos 1 igual a 7. X menos 1 igual a 7. 8 menos 1 igual a 7. Então eu estou dizendo que meu x vale 8. Então aqui eu vou colocar 8. Ó. Agora quando eu somo 6 mais 4, 10. Com 8, 18. 18 dividido por 3 dá 6. Agora se eu continuar somando aqui, ó, 18 com 5, 23. Com 7, que eu falei que aqui foi 7, 30. 30 dividido por 5 igual a 6. Os dois bateram o mesmo valor. Quando eu divido essas 3 médias, essas 3 notas por 3, eu tenho a média 6. E quando eu divido todas essas notas por 5, eu tenho a média 6. Igual. Simples assim, gente. Alternativa C. E gabaritou a prova com muita facilidade. Pessoal, compartilha, segue, comenta. Lembrando, tá, que eu deixei um trabalhinho de casa para vocês, né, uma tarefa de casa, que é achar o meu erro naquela conta de matemática, tá ok? Põe no comentário aqui se você encontrar. Pessoal, um abraço e até a próxima, que nós vamos ver as questões de português desta prova, tá ok?